Olá pessoal, estamos chegando com o terceiro episódio do Vozes da Terra, o podcast da Carpec. Nós estamos em Carmo do Paranaíba, no coração da região do Cerrado Mineiro, denominação de origem muito preciosa. Aqui produz café em larga escala, cafés em microlotes, cafés especiais e o assunto de hoje é sobre café. Vamos falar sobre pós-colheita, sobre manejo, sobre assistência agronômica e também sobre cooperativismo. Então vamos nessa? Bora comigo para o terceiro episódio do Vozes da Terra, o podcast da Carpec. Pessoal, e para falar sobre cafeicultura, sobre assistência agronômica, estamos aqui recebendo duas pessoas referências nessas questões aqui em nossa região. O primeiro deles, que vou apresentar para vocês, é o Marcos Castro, ele que hoje está na cooperativa como gerente geral agrícola e veterinária na nossa loja agropecuária. Marcos, que prazer falar com você, seja muito bem-vindo. E já emendando aqui a primeira pergunta, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória pessoal, sua trajetória profissional também, e como que começou essa relação com o café e com o agronegócio. Olá, Igor, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Rogério, que está presente aqui também. Obrigado a toda a equipe que está por trás das câmeras. A vocês, produtores rurais, meu muito boa tarde. O horário que vocês estão assistindo, meu muito bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, Igor, é um prazer novamente estar aqui gravando esse podcast, que já é um sucesso. Já acompanhei os dois primeiros podcasts, que foi Tarcísio e Wildes, o segundo podcast sobre a parte veterinária. Enfim, nós aprendemos muito sobre as partes técnicas, sobre as histórias que foi dita pelos nossos presidentes, e nós estamos aqui para contribuir sempre com o produtor rural, com o cooperado, e enfim, um pouco da nossa história. Eu sempre acredito que serve de lição para todos nós, aprendendo uns com os outros, a rotina de cada um, o que cada profissional passou, para chegar até onde ele está. Que a gente vê que o essencial é você fazer o básico bem feito, com amor, com carinho, com dedicação. Assim dizia o engenheiro agrônomo Dirceu Gacem, né? Tudo que você quer conquistar na vida, faça com amor, faça com carinho, que não tem erro. E como que foi a sua trajetória até chegar no agronegócio, especialmente aqui, o nosso assunto é café, quais que foram os seus primeiros contatos com a cafeicultura e também com o agronegócio? Sim, desde os 5 anos de idade, meu pai trabalha com oficina até hoje, lanternagem, pintura, minha mãe cabeleireira, e desde os 5 anos de idade eu acompanho meu pai na oficina, brincando lá, varrendo a oficina, e dos 5 aos 14, 15 anos eu fiquei trabalhando com o meu pai. Aprendi uma profissão, né, em ser lanterneiro, pintor, um pouco de mecânica, e após isso apareceu uma pessoa na nossa família, no salão de beleza da minha mãe, que se chama Eremita Veloso. E Eremita sempre vendo eu lá trabalhar com meu pai, e ela, Valda, acho que o Marcos serve para ser um agrônomo na vida, serve para ser um técnico agrícola. Por que você não investe na carreira dele? A Eremita sempre, a vida inteira, junto ao Paulo Veloso, a família Veloso, trabalhou no ramo de café, né? E ela fez esse convite para minha mãe, e a minha mãe fez a minha inscrição no Colégio Agrícola de Uberlândia, em 2002. De 2002 a 2004, fiz o ensino médio e o ensino técnico no Colégio Agrícola. Formando em 2004, fui trabalhar na fazenda do Paulo Veloso, na qual todos que já trabalharam, passaram por lá, acredito que muitos técnicos agrícolas aí, engenheiros agrônomos hoje, já passou por lá pelas fazendas do Paulo Veloso, que é uma faculdade. Lá você aprende de tudo, no qual trabalhei junto com o Haroldo Veloso, o Ronaldo, que é o gerente da fazenda até hoje, antigamente era Fazenda Paraíso, e o Ronaldo, ele é o mestre que nos davam aulas, explicações, e de lá fui conquistando outras áreas. 5, 6 anos depois, houve uma abertura de uma revenda aqui na região de Carmo Paranaíba, fui trabalhar nessa revenda, trabalhei em fazendas de café como gerente, trabalhei em empresas de semente de milho, focando em silagem, grãos, sorgo, soja, e o penúltimo emprego foi na área de nutrição foliar.
E certo dia, conversando aqui, eu era fornecedor da Carpec, né? Há 11 anos sendo fornecedor em sementes e no penúltimo emprego como nutrição de plantas, me foi feita uma brincadeira pela diretoria. Ô Marquinhos, o que você acha da gente trocar esse uniforme aí com o uniforme da Carpec? Opa, vamos conversar. E graças a Deus deu tudo certo e hoje eu estou há 1 ano aqui na cooperativa, trabalhando junto com a magnífica equipe que tem na Carpec, na qual eu já tinha uma amizade com todos os agrônomos, veterinários e, enfim, eu acredito que Deus ele tem um propósito para tudo na nossa vida. Esse é um resumo da minha carreira profissional. E desde quando você se dedica no que você quer, você ama o que você faz, automaticamente Deus vai encaminhando tudo. Graças a Deus, hoje estou aí há 1 ano na Carpec, trabalhando com a equipe agronômica, veterinária, e vejo que nós temos muitos desafios, muitas conquistas ainda a conquistar, junto ao cooperado, focando sempre o nosso cooperado. Nós somos empregados, né, do cooperado. Temos que prestar uma assistência técnica de qualidade, uma assistência agronômica de qualidade, levando o nosso conhecimento. Nós sabemos que muitos produtores rurais hoje, eles já dominam a sua área, mas ao mesmo tempo ele não tem aquele tempo ali de ficar o tempo todo na lavoura, acompanhando, e ele conta com um técnico de campo. E esse técnico de campo, Igor, ele não é só um vendedor. O técnico de campo é aquele que vai levar alguma informação técnica para o produtor rural, vai dizer para ele a previsão do tempo, questões de mercado e além de prestar uma assistência técnica na sua fazenda de café, cereais ou os veterinários na área leiteira. E, além disso, nós temos uma completa linha de produtos de defensivos agrícolas, produtos veterinários que podem contribuir com o produtor rural. Bacana demais, mais de 2 décadas já de experiência então no agronegócio, né, Marquinhos, com assistência técnica, né, lá dentro da porteira, também na parte comercial, a gente falou bastante aí da nossa loja também, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa assistência, e por falar em assistência agronômica, está aqui também do meu outro lado o Rogério Cícero. Marquinhos, 20 anos já de experiência, e você, quanto tempo já de Carpec, Rogério? Seja bem-vindo, um prazer falar com você. Um prazer, né? É muito bom participar, né? E muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Quanto tempo já de Carpec? Eu entrei na Carpec em 93, né? Então já passando aí para os 32 anos aí de Carpec. É uma experiência bem grande já também nessa parte, é sempre na cafeicultura, Rogério? Sempre na cafeicultura. Bom, quando a gente entrou aqui na Carpec, né? Eu era o único engenheiro agrônomo, né? A equipe era só eu, então não só com o café, né, mas o objetivo, o alvo era trabalhar com café, mas pastagens, cereais também. A gente estava começando os pequenos projetos, né, até alimentação animal já tive que resolver algumas coisas, né, porque a cooperativa engloba tudo, né. Todas as culturas da região, tomate, até paisagismo a gente tem que ajudar um pouquinho. Ô Rogério, como que foi a sua trajetória pessoal, profissional também, até chegar aqui na cooperativa? Qual que foi a sua primeira relação com o agronegócio? Bom, a minha trajetória é o seguinte, a minha família não é do campo, né? Minha mãe professora e meu pai comerciante. Mas eu nasci numa época de exploradores, de exploração, né, de descobertas. E nessa época o homem estava, eu entendendo um pouquinho de mim e da vida, o homem chegando à Lua, né, o projeto Apolo lá, aquela grandes realizações. E assim, as minhas brincadeiras tinham a ver com isso, com explorar, com descobrir, né, com coisas novas, né, dentro da curiosidade de criança. E naquele momento a gente brincava muito, a gente tinha quintal de terra, né, na minha infância, e a gente brincava muito no quintal de terra, né, e lá no quintal minha mãe tinha algumas plantas, né, e
quando eu tinha aproximadamente 8 anos, eu fiz uma pergunta para minha mãe, das descobertas, né? Mãe, de que terra é feito? Ela não teve a resposta, assim, muito exata no momento, mas ela me explicou um pouquinho, né? Por ser professora. E aquilo me levantou aquele questionamento que eu saí com ele. E por que a couve é verde? Por que a laranja é isso? Por que a flor é daquele jeito? E fui fazendo as perguntas para ela, né? E sempre com essa curiosidade. Aí mais tarde meu pai adquiriu uma fazenda, meu pai e meu tio. Lá eles se tornaram-se cafeicultores. Eles conduziram lá, eu só como espectador, né, eles conduziram a lavoura até aproximadamente 82, 83 aproximadamente. E depois erradicaram a lavoura, mas era prazeroso andar com meu pai na lavoura. Era uma parte de Mundo Novo, uma parte de Catuaí, e ele me mostrando lá como que era bonito um pé de café carregado, né? E a gente está no lugar do café, do melhor café do mundo, né? Da melhor tecnologia de café, né? Nós estamos no Cerrado Mineiro, uma região totalmente apropriada, desenvolvida, né? Ligada a essa cultura tão apaixonante. Não teve outra maneira, né? Fui descobrir de que a terra é feita, né? Sim. O que é terra, né? Ô Rogério, e mais de 30 anos aqui na cooperativa, né, já de trabalho, muitos trabalhos prestados aí aos nossos cooperados, muita assistência. Você falou que a equipe no início era só você, né, apenas você como agrônomo, e hoje você lidera os agrônomos da Carpec, é o coordenador do setor da assistência técnica agronômica, né, agrícola da cooperativa. Como que foi ver esse crescimento também da Carpec, esse crescimento do setor e a evolução também que teve a cafeicultura ao longo desses anos? Sim. Bom, no início eu contei muito com a ajuda, né, da Idênia, que trabalhou junto comigo, e a gente também fazia parte de planejamentos, né? E eu fazia as amostragens de solo, ela fazia a parte de escritório, ia para o campo, né? E assim, foi muito bacana, né? Porque em 32 anos, a equipe era eu no campo, a Idênia como a nossa ajudante, e hoje nós somos, só no café nós somos 8 agrônomos, né? Nós somos mais 5 agrônomos nos cereais, né? Nós temos mais um assistente técnico, nós temos mais um ajudante na parte do escritório, que é a Sandra. Então, assim, isso aí mostra a importância da cultura, o tamanho que tomou, né? O tamanho que tomou a cultura, a cooperativa envolvida em todo esse processo do desenvolvimento da cultura, não só do café, mas da pecuária, né? Da necessidade de alimentação. Assim, eu digo que se eu comecei a trabalhar em 1993, era uma cultura de milho, onde era satisfatório produzir 80 sacos, 70 sacos de milho, e café ali nos seus 20, 25, né? Em 30 anos a gente passou para 1.200 sacos, né? Ou mais. Café, a gente está tentando médias aí de sequeiro e irrigado próximos de 40 sacos. Então, assim, a evolução das culturas moveu todo esse movimento da cooperativa, que veio aproveitando o espaço que tinha e lentamente foi desenvolvendo o seu corpo técnico, né, foi tomando o corpo que é a Carpec hoje, né, que é uma referência. A gente teve oportunidade, junto com as diretorias que aqui passaram, com as pessoas que aqui passaram, mais o time que é muito de pouca rotatividade, né? As pessoas que entram na cooperativa incorporam o trabalho do que é uma cooperativa, a cooperativa do Carmo Paranaíba, e ficou grande, né? Porque as pessoas sentiram isso, viveram isso,
e vimos que a gente tinha uma oportunidade. E a oportunidade nós aproveitamos, né? Nós crescemos junto com todo esse universo aí, né, de cultura, de mercado, da cidade precisando, né? Então, assim, foi uma trajetória muito bacana e me sinto eternamente grato, né, de ter participado, né, da sementinha, que foi lá do iniciozinho até a gente chegar hoje com uma Carpec gigante. Bacana demais. Esse ano de 2025 a nossa cooperativa completa 60 anos de história. É muito bacana a gente ver essa evolução toda, né, da cooperativa aqui, a gente falando principalmente da parte da assistência técnica. Muito bacana. Para quem está nos assistindo aí, tem ideia da dimensão, né, que a nossa cooperativa é hoje aqui no nosso município, o que ela significa e todo esse nível de conhecimento técnico que ela oferece para você cooperado, para você produtor. Ô Marcos, voltando aqui para você, queria te fazer uma pergunta e também essa mesma pergunta para o Rogério. O que mais te motiva no dia a dia no campo e no agronegócio? Igor, o que mais me motiva é eu poder acordar de manhã e saber que eu tenho algo a contribuir com o agronegócio. Como foi dito anteriormente, desde 2002 que eu comecei a ter o meu contato com a agricultura, eu passei a ser uma pessoa fascinada. Como o Rogério mencionou, né? O porquê que a laranja é assim, por que a couve é verde. As minhas dúvidas sempre vinham, gente, como que uma pessoa consegue pegar uma análise e fazer um acompanhamento e através dessa análise posicionar produtos para que o produtor possa ter uma alta produtividade. Eu quero descobrir isso no início do curso técnico agrícola e com o tempo passando, graças a Deus, o Senhor foi nos abençoando, eu consegui formar em agronomia e lá eu fui descobrindo mais afinco os processos de uma produtividade, de altas produtividades. E todos os dias a gente observa que nós não sabemos praticamente nada. Todos os dias a gente aprende. Pessoas assim, quando a gente senta com o Rogério e começa a discutir, eu sempre fui uma pessoa de gostar de conversar com pessoas experientes, com pessoas, com profissionais experientes no mercado, para aprender com eles, para pegar, né? Que a gente observa que não, eu estou estudando, estou correndo atrás, mas eu aprendo muito mais a prática, como funciona o atalho junto com profissionais. E quando você conversa com profissionais capacitados, profissionais referências, profissionais que por onde eles passaram deixaram o seu legado, para mim é muito gratificante. Eu considero que prezo sempre pela minha família. Será qual o legado que eu vou deixar aqui na terra quando eu partir? É um legado de profissionalismo, um legado de família, um legado de liderança. E nisso eu aprendo com as pessoas, aprendo com o Rogério, que é meu colega de trabalho, não só agora há um ano, mas há 11 anos atrás, eu sendo fornecedor aqui na época, ele foi uma pessoa que sempre acreditou no meu potencial. Quando eu comecei, ele esteve presente e sempre dando dicas e técnicas e atalhos para que eu chegasse até lá. Então o que me motiva é eu poder trabalhar junto com pessoas que querem vencer na vida. Eu gosto de estar com pessoas que têm sonhos, pessoas que têm projetos, pessoas que querem conquistar algo na vida, pessoas que acreditam no seu potencial. Todos os meses nós temos umas reuniões aqui, né, Rogério, de prestações de contas sobre as nossas metas, sobre os produtos, sobre os fornecedores. E sempre que nós mencionamos para a equipe o que nós devemos fazer para o próximo mês, você vê o olho da turma ali brilhando, né? Opa, eu tenho que prospectar isso com aquele cliente, eu tenho que atender aquele outro cooperado, eu tenho que fazer aquele outro cooperado produzir mais do que ele produz, através da minha assistência técnica. Isso para mim é motivante, você se sente feliz ao acordar e saber que você tem que trabalhar e trabalha em uma cooperativa que te dá as mãos, que te dá o suporte, que acredita em você. E a Carpec é assim, a Carpec acredita no potencial, a Carpec acredita no profissional, a Carpec valoriza o colaborador e assim como o produtor rural, que nós sabemos que a cooperativa é uma instituição sem fins lucrativos. A cooperativa trabalha para o produtor rural, levando assistência técnica, volto a falar, e produtos de qualidade. Então, Igor, essa é a minha motivação, de sempre estar ao lado
do produtor rural e vendo que ele está produzindo através de um acompanhamento agronômico, através de um acompanhamento veterinário. É interessante, Marcos, você com um ano de Carpec, né, um ano de cooperativismo, e a gente até comentou no primeiro episódio, né, com a diretoria, quando o mosquitinho do cooperativismo ele te machuca ali e fica impregnado, né? O cooperativismo é um modelo de negócios muito interessante que realmente coloca as pessoas no centro das decisões, né? Você falou tanto os colaboradores quanto os cooperados, é um modelo muito bacana, né, Marcos? Com certeza, e quando você está dentro, foi mencionado no podcast anterior, né, o Eudes, quando ele era somente o produtor e ele passou a ser picado por esse mosquitinho do cooperativismo, ele viu a diferença. E antes eu sendo fornecedor há 11 anos, gente, a cooperativa é diferente, o processo, o modo de trabalho, a equipe, produtos, os diretores, sempre todos os diretores que eu passei nesses 11 anos, sempre apoiando, dando atenção junto aos fornecedores e principalmente, eles sempre falavam, quando eu era fornecedor, você vai entrar aqui com esse produto para a gente fazer o produtor rural a produzir mais, com condições comerciais, lógico, e também produtos de qualidade. E hoje que eu estou aqui dentro da Carpec, eu sinto esse espírito, como o Tarcísio sempre diz, o espírito cooperativista, é no qual você está sempre ao lado do produtor rural, contribuindo para que ele aumente a sua produtividade. Não somente levar ali o produto, vender o produto para o cooperado, para o produtor e larguei ele na mão. A Carpec não preza por isso. O lema da Carpec, o lema da equipe Carpec agronômica e veterinária é estar ao lado do produtor rural, contribuindo para que ele possa sempre estar aumentando a sua produtividade em sua área que ele produz. Bacana demais. Dois agrônomos e uma profissão bonita, né, Rogério? Porque, como o Marcos falou, manejo com as plantas, né, e junto do produtor rural ali, tem a missão de alimentar o mundo, né? O que te motiva também no dia a dia, tanto no campo quanto no agronegócio? Bom, eu sou imensamente grato a Deus por ter me dado esse caminho, né, e essa missão. Eu tenho a oportunidade de ajudar a transformar vidas, pessoas, né? E a coisa mais gratificante, né, é quando eu saio das fazendas das pessoas, do contato que eu tive, de onde a gente estava, que tudo que nós fizemos é onde a gente está. E aí a gente pode melhorar mais um pouco, né? Então isso é o que mais me motiva, são as pessoas, a conquista das pessoas que eu vejo nos olhos delas, a alegria, o sentimento de estar conseguindo melhorar o nível de vida, adquirir algumas coisas, melhorar o padrão da família, né? Ter uma estabilidade, né, dentro de casa. Algumas vezes a gente chega até a ser meio psicólogos, né? De tanto que a gente tem as portas abertas das fazendas, o tanto que o produtor confia na gente, conversa, a gente fica como que parte da família. Então, quando eu saio da fazenda e eu sinto que eu fui um instrumento que está ajudando, que está modificando, eu me sinto com a parte da missão cumprida. Eu aprendi muito mais do que eu passei para o produtor, eu aprendi muito com ele, aprendi daquilo que eu fui passar, eu aprendi mais ainda, e eu trago isso comigo, falo assim, amanhã nós vamos de novo, né? E quando eu rodo aí nas fazendas dos nossos produtores cooperados, né, quantas lavouras foram iniciadas com o nosso pensamento, com a nossa ajuda, com o nosso planejamento, né? E tem lavouras aí de 30 anos, né? Começou junto com você aqui na cooperativa. Filhas, né? Assim. Cara, bacana demais e a gente percebe, né, tanto do Marcos quanto de você, Rogério, o brilho no olho, né, quando fala da profissão, quando fala do que faz, e é muito bom a gente realmente trabalhar com aquilo que a gente gosta. E assim, eu sou um cooperativista, estou 4 anos aqui na Carpec, esse modelo ele realmente fica impregnado na gente e acho que nós três aqui, acho que toda a turma da cooperativa, quando fala em cooperativismo, o olho realmente brilha, muito bacana. Mas agora, vamos falar um pouquinho sobre o tema principal aqui do nosso podcast, que é a cultura do café. Nós estamos aqui na região do Cerrado Mineiro, Carmo do Paranaíba, né,
celeiro de cafés, tanto em quantidade quanto em qualidade também, cafés especiais. E já vou fazer uma pergunta para você, Marcos, bem direta. O que você considera essencial para o sucesso na produção de café? Ele tem paixão, porque através do café que ele conquista os seus sonhos, é através do café que ele paga uma faculdade para os seus filhos, traz o alimento para casa. Então o produtor, desde 0,1 hectare acima de 1.000 hectares, ele tem paixão no que ele faz. O produtor de café, o produtor de leite, o produtor de cereais. E a gente vê isso, o produtor rural ele trabalha em uma indústria a céu aberto. Então ele aposta ali as suas fichas no solo, né, os seus mercados de ações e conta com o clima, conta com o mercado, com o cenário, conta com a plantabilidade da lavoura, como está sendo, e tudo vai depender daquilo que ele está fazendo, o modo de como ele está fazendo. Partindo para as partes técnicas, tudo começa com o plantio. Como o Rogério mencionou, há 30 anos ele vem acompanhando lavouras. E nós vamos acompanhando esses números agora em relatórios do Rogério através dessas lavouras. São lavouras que quebram recordes de produtividade. Porque o produtor é apaixonado, né, Rogério, pelo que ele faz. E quando ele tem essa confiança junto ao seu agrônomo de campo, no caso o Rogério, que atende a sua carteira de clientes, nós temos o Márcio, que atende os seus clientes do café, o Guilherme Tibila e toda a nossa equipe de cereais também, o produtor tendo essa confiança no que ele faz, depositando ali as suas fichas, e com certeza ele vai ter retorno através dessa paixão. Desde o plantio, o manejo da lavoura, a condução da lavoura, o uso de produtos corretos. Nós temos vários casos de produtores rurais que eles vêm negociar, como eu fico muito na parte comercial, eles comentam: Marquinhos, eu quero é produtividade na minha lavoura. Eu faço as minhas cotações, mas o que eu quero? Esse produto aqui ele tem um preço um pouquinho mais elevado do que esse outro. Mas olha a tecnologia que esse produto me entrega, olha a qualidade, olha o princípio ativo que esse produto tem. As empresas parceiras que vocês têm são empresas conceituadas, então eu vou trabalhar com esse produto. E principalmente o agrônomo que me atende à minha fazenda. Eu sempre transmito para o nosso time de agrônomo esse feedback, esse elogio positivo que eles nos dão, essa confiança, Igor. Então a soma para altas produtividades nada mais é que paixão, amor no que faz e confiança no seu técnico de campo. Juntando essas duas coisas, não tem erro. O resultado vem, né? O resultado sempre vem. Ô, Rogério, falando sobre a parte da assistência, quais que são os cuidados que não pode faltar durante o ciclo dessa cultura do café? Bom, o café é como uma cultura perene, né? A gente tem a permanência de problemas, né? De pragas, de doenças, de temperatura alta, de temperatura baixa, de excesso de chuva, de falta de chuva. Isso é durante o ano todo, né? Dificilmente a gente tem um ano ideal, a gente tem sempre algum fator que pode interferir, né? Que pode influenciar no resultado. Então, o que a gente tem que buscar? O equilíbrio, né? A gente sempre busca o equilíbrio entre o que a natureza nos oferece, né? As ferramentas que a gente tem, a planta que está ali durante o ano todo, diferente das culturas anuais que a gente retira o problema, o café continua ali. Então, é um conjunto disso, é buscar o equilíbrio para que a gente tenha o que seja melhor para o produtor, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista racional e para a planta também, né? Uma planta que esteja com vigor bom, com potência, que saia de uma safra boa, que vai para uma próxima safra também em condição boa. Então isso é o que a gente busca, né, dentro do trabalho. O Rogério e o Marcos até falou aqui que é um empresário a céu aberto, né, cafeicultura, então assim, está sujeito a tudo. Queria também te perguntar como que o clima e o solo aqui da nossa região, do Cerrado Mineiro, influencia na produção do café. Bom, o café, é bom a gente... O café, a origem do café, né, o coffee que a gente trabalha é o café arábica, o coffee arábica, que é uma espécie. A origem dela é das
terras altas da Etiópia. E na Etiópia predominam altitudes de 1.100 a 1.300 metros, similares ao que a gente tem aqui na nossa região. Na Etiópia, o café surgiu com uma planta de subbosque, era uma planta de floresta, uma planta mais baixa dentro de uma floresta. A gente já saiu disso aí, né? Mas a gente tem umas características muito próximas, né? A gente fala de condições de clima e de edafoclimáticas, são as condições similares da origem. O café é uma planta que foi domesticada há muito pouco tempo, né? A gente cultiva café há muito pouco tempo, né? Perante outras culturas, né? Os indígenas já cultivavam milho aqui há mais de 1.000 anos, 1.500. Soja cultivado na China há mais de 2.000, 3.000 anos. O café tem sido cultivado há 300 anos, há 400. É quase um menino, né, perto dessas outras culturas. Né? E a nossa região do Cerrado Mineiro, a nossa região do Carmo Paranaíba, com altitude média de 1.100 metros de altitude, com chuvas regulares, né? Isso aí nos dá umas temperaturas amenas, aí, não muito quentes e nem muito condições de geadas, de frio. Se aproxima muito das condições próximas da origem do café, e isso permite que as plantas expressam as suas melhores características, que é a produção de frutos. Ô Marcos, e aqui quando a gente fala da nossa região aqui, quais que são as práticas inovadoras, tecnologia, evolução de produtos para a cafeicultura você mais observa que estão sendo usados pelos nossos produtores? Sim, hoje, como foi mencionado pelo Rogério, através das altas produtividades que os produtores têm buscado, vêm conquistando, exige muito produtos que tragam eficiência para a sua lavoura. E produtos esse que está sendo utilizado desde novas moléculas, princípios ativos de inseticidas, fungicidas, o produtor em nossa região está investindo muito em irrigação. A irrigação nada mais é do que você ter aquele controle hídrico do que o café está precisando de água. E através da irrigação, você pode ali adicionar um alimento para a planta através da irrigação, que nós chamamos de fertirrigação. E hoje em nossa região, os produtores rurais estão adequando muito essa tecnologia, na qual vem contribuindo com essas altas produtividades. O produtor tem desde a sua lavoura ali de pequeno, médio e grande porte, investindo já no piscinão, investindo em manejos para que ele possa sempre estar contribuindo com essa produtividade, através de tecnologias, uso eficiente dos produtos que ele vai utilizar em suas pulverizações corretamente, de acordo com o manejo, de acordo com o posicionamento agronômico. Há anos atrás, tinha-se muito, o produtor, não, passou aqui 100 ml para me utilizar desse produto, eu vou colocar aqui 1 litro porque ele vai dar mais eficiência. Hoje o produtor rural, ele já tem isso na cabeça, opa, eu tenho que fazer essa dose certa para que essa dose não possa causar um desequilíbrio na minha planta e também um desequilíbrio ambiental, com outras pragas benéficas. No caso do crisopídeo, né, Rogério, que combate uma outra praga ali do café, e dentre outras pragas, as abelhas. Então hoje, as fazendas certificadas são fazendas que passam por processos ali de benfeitorias, processo de melhorias na sua fazenda, processo de novas cultivares que estão vindo aí para a cultura do café. E como foi dito, o café é uma cultura criança, se comparando a soja, milho. Mas o produtor rural, ele tem investido muito em acreditar em tecnologias. Em nossa região nós temos vários campos de novos cultivares de café, nos quais tem entregado excelentes produtividades. Cafés que têm aí uma resistência à ferrugem, uma resistência a mais a nematóide, uma resistência a mais a bicho mineiro. Então cabe ao produtor, na sua área de café, ele ter ali o seu mini experimento, que como foi mencionado,
altitude de cada região vai diferenciar também a produtividade e a qualidade do café. Então, se na minha fazenda eu tenho uns cultivares que eu produzo bem, em uma fazenda com altitude menor, um clima diferente, automaticamente a produtividade será um pouco diferente. Mas qual é esse cultivar que está se adaptando bem na minha lavoura? Então, uma das tecnologias base que está agora trazendo muita rentabilidade para o produtor rural e contribuindo com as suas produtividades é a irrigação. Ô Marquinhos, sobre essa questão da irrigação, até uma pergunta leiga, né? Eu sou bastante leigo nessa parte técnica aí do café, mas queria te fazer essa pergunta para você, para o Rogério. Até que ponto a irrigação ela substitui a água da chuva? Porque eu acredito que tem algumas partículas que sejam diferentes, né, da chuva com da irrigação. Você até falou questão de adicionar algum produto também junto à irrigação. Como que é essa questão aí? Sempre tive essa curiosidade, saber até que ponto a irrigação, que não é água da chuva, substitui essa água que cai do céu. Sim. Pode, à vontade. Bom, é o seguinte, a gente tem que falar de solo, né? Porque a irrigação ela é diretamente direcionada ao solo, aonde a planta vai aproveitar essa água. Lá no solo a gente tem uma parte do solo, ela é cheia de espaços grandes e espaços pequenos, certo? E a outra parte é feita de matéria mineral, de matéria orgânica. E esses espaços menores, quando a grande maioria desses espaços menores estão ocupados com água, a gente fala que o solo está dentro de uma capacidade de campo, que é uma capacidade de fornecer água facilmente para a planta. Quando chove muito, esse espaço maior, que é ocupado por oxigênio, por gases, né? Onde a planta aproveita o oxigênio para respirar, que a raiz também vive e respira, a água da chuva ocupa esses espaços maiores. Passou algumas horas, a água percola e ficando retida somente nos espaços menores. A irrigação é o complemento da água para a gente manter a grande parte desses espaços menores com água. O que a água é perdida por evaporação, é perdida pela sucção da água da planta, que a gente chama de evapotranspiração, e por percolação. A irrigação vem a contribuir com o quê? Para que a água esteja nos espaços menores, sendo fornecida de maneira fácil para a absorção das plantas. A irrigação mal dimensionada, falta água ou passa água. A água também, em excesso, tira a parte do oxigênio que é necessário para a planta. Então, a irrigação ela tem que ser muito bem manejada e ela vem complementar e, ao longo do tempo, essa água facilmente aproveitável pela planta. Ela não pode nem sobrar e nem faltar, né, Rogério? Ela tem que ter o equilíbrio, assim como você mencionou, a questão da dosagem também, né, dos insumos, né? Interessante, temos sempre que buscar esse equilíbrio. Bom, e nós estamos chegando agora no momento de pós-colheita, pré-florada. Rogério, queria que você me falasse quão é importante esse período agora para aplicação de defensivos, né? Como que é esse trabalho técnico agronômico agora nesse momento? Bom, para a gente entender o que é pós-colheita e pré-florada e a sua importância, a gente tem que voltar um pouquinho atrás. É o seguinte, quando a gente estava lá no mês de abril, aí a gente tinha algumas chuvas, inicinho de maio, as chuvas quase parando, mas com temperaturas mais amenas, a gente com dias com muito orvalho, muita umidade presente nas plantas, né? Em dias mais quentes, em dias mais frios, que caracteriza ali o final do outono, início do inverno, né? Nesse momento, a gente tem a incidência, né, ela pode ser bastante expressiva, de doenças importantes para a cultura do café. Doenças que atacam folhas, que atacam ramos, que atacam frutos e que atacam flores, né? E essas doenças, elas aproveitam esse finalzinho, a planta já está em processo de maturação quase finalizada,
mas tem uma condição ambiental para desenvolvimento dessas doenças. O que é o pós-colheita? O pós-colheita é quando eu faço o término da colheita, eu sei que eu tive a presença dessas doenças, elas foram visuais, com sintomas visuais, e essas doenças são extremamente importantes numa fase crucial da lavoura de café, que é florada. Então, esse movimento de pós-colheita é uma oportunidade de eu fazer um controle. A maioria dos fungos, eles persistem no ambiente por sementinhas, que a gente chama de esporos. E alguns fungos, um fungo muito importante que causa um prejuízo enorme na florada, chama-se foma, ele tem um período de incubação muito, muito rápido, de 6 até 10 dias. Ou seja, uma sementinha que está ali na folha, que está no ambiente, está na planta, se ela tem uma condição de umidade agora e de temperatura, em 8 dias ela passa de um esporo, infecta a planta e já está esporulando de novo, já está começando um novo ciclo. E isso é muito rápido. Então, o pós-colheita para mim, baixar a quantidade desses esporos no ambiente, na lavoura, né? Para mim, cicatrizar lesões de colheita, né? As colhedoras, a mão, é muito agredido toda a parte aérea da planta. Então, o pós-colheita é um momento onde eu consigo ajudar a planta a se restabelecer e proteger um pouco das cicatrizes, das feridas e baixar uma condição de que essas doenças possam vir me prejudicar. Ô Rogério, e até que ponto esse cuidado é importante tanto para a saúde da lavoura quanto para a próxima safra? Aí, diante disso, né, se a gente não faz um pós-colheita, nós estamos chegando aqui num pré-florada, né, porque a gente já está com uma possibilidade pequena de chuva, o início de setembro a gente já teremos uma chuva, já está sinalizando uma chuva volumosa, aí nós teremos o início da florada. Se eu não tenho esse cuidado, né, de manter uma possibilidade de sanidade adequada para a planta, o desenvolvimento dessas doenças é tão rápido qual eu não consigo fazer um controle no momento da abertura das flores, certo? E a flor está muito próximo da abertura, abriu e ela fica alguns dias ainda conectada ali ao ovário, ao chumbinho, ali fica completamente livre para o desenvolvimento dessas doenças que atacam diretamente o ovário, que é o chumbinho, que é o próximo fruto. Então, se eu não consigo, se eu não tenho essa possibilidade de baixar, a gente já fala inóculo, baixar a pressão dessa doença, eu corro o risco tem situações que a gente não controla a chuva, acontece uma florada e eu tenho chuvas regulares após a florada, eu não consigo fazer uma aplicação, eu perdi o momento de entrada, eu perdi a possibilidade de ajudar um pouco ali. Aí está na mão da doença, a planta está ali com todas as suas estruturas que são suscetíveis e o clima ajudando talvez a doença. Então, o momento, né, esse momento que a gente antecipa, finalizando a colheita e preparando para a florada, ele é extremamente importante. E doenças que, se o clima for favorável para ela, no momento da florada ou após a florada ele continua, chegam a perdas de 70%, 80% do potencial produtivo, podemos estar perdendo nesse momento. Bastante a importância de comprometedor, trabalhar né? com o preventivo, né, Rogério? Trabalhar sempre com o preventivo. Sim. Nunca deixar para que, fiz uma avaliação da minha lavoura, está com excesso de foma, está com excesso de praga, de bicho mineiro. Aí já é complicado, porque insetos a planta perde todas as suas folhas. Doença já compromete o chumbinho. Então, sempre o ideal, fazer produtos
preventivamente para que a gente possa ter com assertividade um controle melhor. E só continuar. sim, claro, fica à vontade. Assim, o que a gente também busca de uma planta que está em colheita, está saindo da colheita, é muito importante uma planta como o café permanecer com a maior quantidade de folhas possível, né? As folhas são as usinas fotossintéticas da planta. É ali que sai toda a energia da planta. Uma planta que eu consigo mantê-la mais enfolhada após a colheita, e nesse momento que antecede a florada e a florada, eu vou ter um resultado muito maior no pegamento dessas flores, na continuidade daquele potencial que a gente tem. Aí entra as pragas também, né? Pós-colheita e pré-florada, é importante as doenças, é importante as pragas também, né? Tem pragas que causam desfolhas, né, rápidas, muito rápidas, né? A gente tem bicho mineiro, a gente tem ácaros, nesse momento agora, que são os maiores problemas que a gente encontra aqui na nossa região. Então, a pós-colheita e a pré-florada envolve isso. E quando eu ainda tenho a possibilidade de oferecer alguma nutrição para a planta, se ela tem condição de hidratação, se ela está ainda com um pouco de vigor, ainda posso fornecer um pouco de energia, um pouco de nutrientes para que a planta possa processar. E no momento de florada, ela está mais equilibrada nutricionalmente. Ô Rogério, e durante as suas assistências, né, com a experiência que você tem aí, se você tivesse que apontar, não sei, erros, mas ponto de atenção que o produtor deve ter agora nesse momento, que conselho que você deixaria aí para o produtor? É o seguinte, eu falei sobre o período de incubação da foma. A gente tem cercospora, a gente tem doenças do complexo, que é bacterioses, antracnose, isso tudo podem trazer prejuízos muito grandes. E a coisa mais importante é o momento de entrada dos produtos, né? Um produto guardado na prateleira e eu tive uma condição favorável para a doença, perdi o tempo de entrada de maior proteção nesses momentos, né? Na cafeicultura, a gente trabalha sempre com doenças preventivamente. Uma vez ela instalada, o meu prejuízo já pode ter ocorrido. Então, o que é mais importante são o portfólio de produtos que a gente tem das melhores empresas, os melhores produtos que a gente trabalha e o momento de entrada. Isso é crucial. Ô Marcos, e diante disso aí, existe recomendações específicas para diferente tipo de defensivo, para condições climáticas? Sim, cada período a planta necessita de produtos específicos para que nós podemos estar prevenindo e combatendo, que foi dito. Temos os times ideais de aplicação. Qual o momento agora de a gente aplicar produtos para bicho mineiro? Para que eu vou esperar a minha lavoura estar infestada de bicho mineiro para que eu aplique depois? Eu já faço ali a minha prevenção aplicando um produto. E hoje existem produtos específicos no quais você faz uma aplicação e ele mantém um período de carência aí de 30, 60 dias, desde que feito no momento ideal. Eu considero, Igor, que a planta é como um ser humano, né, Rogério? A planta é como um ser humano, ela necessita de nutrientes, ela necessita de cuidados especiais, desde o plantio, realizando ali, como foi dito, a análise de solo, quais adubos, qual nutriente eu devo colocar ali para minha planta desde pequena, que exige um cuidado especial, e com esse cuidado na planta, ela vai respondendo através do seu enfolhamento, porque a planta é uma usina. Ela precisa de realizar a fotossíntese, eu preciso de ter folhas saudáveis, folhas vistosas. E para que isso aconteça, eu previno a minha planta ao ataque de pragas e doenças e também vou fortificar a minha planta. Como que eu fortifico a minha planta? Através da nutrição. Há uns 10 anos atrás, o produtor rural hoje de café ele é muito tecnificado quanto a isso.
a nutrição de plantas. Há uns 10 anos atrás, você falava muito em nutrição, mas para que eu vou aplicar uma água de batata? Para que eu vou aplicar um boro, um magnésio? E através hoje dos recordes de produtividades nas próprias lavouras dos cooperados, eles têm observado que quando ele faz um complemento de nutrição foliar via solo, ele observa-se que ele tem um incremento de produtividade. Dentre vários produtos, macro, micronutrientes, e agora nós temos outros produtos que podem ainda potencializar, no caso dos aminoácidos, extratos de algas. E isso faz com que a planta mantenha ali o seu controle fotossintético, mantenha o seu controle de abertura e fechamentos de estômatos através de produtos específicos, para que ela possa controlar esse índice de temperatura. Calor excessivo, a planta automaticamente ela vai fechar ali o seu estômago. É igual a gente, né? O calor excessivo a gente tem que prevenir. Então, esses produtos específicos, ele vai trabalhar na osmorregulação da planta, fazendo com que a planta, calor excessivo, ela mantenha ali o seu estômago fechado, protegendo ela para que ela possa ali ter a sua reserva de água. E vários outros nutrientes hoje que nós posicionamos no departamento agronômico, que o produtor fazendo essas aplicações, aliado aos inseticidas e fungicidas, ele vai estar contribuindo para que sua planta esteja mais fortificada, mais prevenida contra esses ataques de doenças. Assim como nós tomamos ali os nutrientes de A a Z, a planta necessita também de nutrição. Então, o cooperado que busca altas produtividades em sua fazenda, ele vê que, além do controle de pragas e doenças, o complexo nutricional, através de aplicação via folha e agora a fertirrigação, que está aí a todo vapor, que o produtor rural tem investido muito, tem contribuído para essas produtividades. Ô Rogério, como que o produtor ele pode monitorar e avaliar a eficácia dessas aplicações? Bom, primeiro, a gente tem, como eu já disse, a gente tem um momento de entrada, né? Visualmente, a gente não tem como fazer medições, né, da eficácia, porque se eu fiz certo ou errado, o resultado vai vir ou no aumento do problema ou na diminuição do meu problema. E lá no final, se eu vou conseguir ter um resultado melhor ou pior. Mas é o seguinte, no momento de aplicação é tão importante o produto, o momento de aplicar e como eu aplico. Aí como eu aplico, a gente interfere. Aqui na cooperativa a gente tem, né, pessoas prontas para nos ajudar nisso aí. Regulagem de máquinas, com bicos adequados, com vazões adequadas, com horários de aplicações adequados, com o alvo que a gente quer atingir, qual que é a tecnologia que eu vou utilizar para que aquele produto chegue aqui ao alvo, e isso vai me dar o resultado. Eu vou medir através do meu sucesso ou insucesso, né, no controle de pragas e doenças, da nutrição adequada ou não e da colheita final, certo? E isso é como a gente consegue medir, né? Certo. Mas a gente tem a equipe para fazer isso aí da maneira correta. Ordem de mistura, né, Rogério? Geralmente há muitas aplicações que são feitas, porque eu coloquei esse produto aqui que foi posicionado, talhou a cauda, deu problema aqui, mas o departamento agronômico ele sempre posiciona, você vai utilizar esse produto e essa é a sequência, 1, 2, 3, 4, 5. Utilizando essa sequência, não tem problemas de ordem de mistura. É o que a gente via muito. Às vezes pegou o produto número 1, misturou primeiro com o número 5, deu alguma incompatibilidade. Então essa sequência, esse time ideal, essa sequência de produtos a serem realizados ali no manejo e na aplicação faz toda a diferença. Bacana. Rogério, algo mais que você queira acrescentar sobre esse assunto do pós-colheita, do pré-florada? Bom, é o seguinte, em termos, nós estamos a grande maioria das lavouras no pós-colheita, né? Nós estamos finalizando. É muito importante que após colheitas, as aplicações sejam realizadas antes da catação desse que a gente fala, da catação desse café no solo, né? De levantar esse café,
a gente promove um empoeiramento muito grande nessas lavouras. Então, aplicação de defensivos, de nutrição em cima de folhas muito empoeiradas, a gente tem um resultado não muito favorável, né, esperado. Então, o que é importante? Se eu perdi o momento de aplicar, eu já levantei o meu café, a minha lavoura está em uma condição não muito adequada, imediatamente após a chuva, eu tenho uma condição que eu melhorei a situação das folhas, daquele excesso de poeira, antes da abertura das flores, eu ainda tenho uma oportunidade de estar aplicando. Então, eu consigo ainda, né, minimizar e ainda ter um bom controle dessas pragas e doenças, principalmente, que possam me prejudicar nesse momento tão importante. Sobre essa questão da assistência técnica, sobre o que a Carpec oferece, né, tudo isso aí que o Rogério falou para o produtor, o que você diria para aquele produtor que ainda não é um cooperado da Carpec? A minha mensagem é, seja um cooperado Carpec, porque através de todos os benefícios que a cooperativa fornece para o cooperado, assistência técnica, agronômica, produtos de qualidade, acompanhamento agronômico, o produtor rural ele tem vários outros benefícios a serem utilizados nos outros departamentos que nós temos. A Carpec Coffee, no qual ele pode movimentar ali o seu café. Nós temos o supermercado, aquele produtor rural ali que tira o leite também na sua fazenda. Nós temos a fábrica de rações, nós temos o departamento veterinário, com os melhores veterinários aqui da região do Carmo Paranaíba que possa estar prestando essa assistência para você, cooperado. Produtos veterinários com excelentes condições comerciais que nós temos, com os melhores parceiros. E o nosso departamento agronômico, através dos agrônomos que atendem às áreas de café e cereais, eles vão estar contribuindo junto com você, produtor rural, do seu lado, no momento em que você mais precisa, para que você tenha ali o seu incremento de produtividade, através da assistência técnica na qual simplesmente nós temos um lema no nosso departamento, tanto agronômico quanto veterinário, estar sempre ao lado do cooperado. Várias visitas em que nós estamos fazendo em clientes, ainda em produtores rurais que ainda não são cooperados, nós apresentamos o nosso formato da cooperativa, como é a cooperativa nesses 60 anos, para onde nós vamos, e os produtores rurais ficam fascinados. Nossa, mas eu nem imaginava que a cooperativa era assim. E a partir desse momento ele já abre a sua visão. Opa, eu quero ser cooperado. Hoje mesmo eu tive uma notícia que na Lagoa Formosa foi feita uma visita num cooperado, num produtor rural de café e cereais, e através dessa visita ele, já quero ser cooperado. E nada mais do que receber notícias assim, né, que a gente ganha o nosso dia, do produtor rural está vendo a importância da cooperativa. A cooperativa hoje aqui na nossa região, ela tem uma importância tão grande que nós somos balizadores de mercado na região. Pessoas procurando referência, muitas pessoas me procuram, Marquinhos, como que eu faço para estar ingressando na Carpec? Produtores rurais, como que eu faço para estar participando, sendo um cooperado? Aí você fala ali o processo de ser um cooperado, ele não pensa duas vezes, já quer estar dentro do processo, já quer estar dentro desse espírito cooperativista. Vários benefícios. Ô Rogério, e sobre assistência técnica, o nosso quadro de cooperados possui grandes produtores, médios, mas principalmente pequenos produtores, né? E a assistência técnica a gente pode falar que é uma segurança também para o produtor, né? Sim, assim, o retrato da nossa assistência técnica hoje, né, 60% dos cooperados que o time de café assiste tem até 20 hectares. E 80%, então somando aí com os 20%, 80% dos cooperados tem até 50 hectares. Então, assim, a gente atende a grandes cooperados, mas a grande atuação do time da Carpec é com pequenos e médios produtores rurais de café.
Ô Marcos, a gente falou sobre o pós-colheita, né? Então a colheita já aconteceu, está finalizando. Como que foi a safra esse ano? Então, esse ano nós observamos, né, através de intempéries climáticos dos ano anterior que aconteceu, houve no início das programações, das produtividades, nós notamos que houve uma quebra significativa, 30%, 40% da produtividade. E após os enchimentos do grão ali, nós observamos que automaticamente essa quebra de 30%, 40% caiu para 20%, 15%. Só que agora, durante a colheita, a gente tem observado que o café ele teve uma peneira relativamente boa, no entanto, o peso impactou um pouco devido a intempéries climáticos do passado que aconteceu. Até o Rogério pode contribuir melhor nessa parte da assistência que ele vem acompanhando, né, Rogério? Então, o básico foi esse. A gente estamos saindo de uma safra com um potencial muito bom, porém a gente teve, o que impactou muito nessa safra foi o fevereiro e o parte de março sem chuva. Com isso, a gente, de uma maneira geral, daquele potencial que a gente tinha levantado no mês de dezembro e também fizemos um novo levantamento em março, a gente está tendo uma quebra desse potencial em torno de 15% a 20% nas lavouras dos nossos cooperados, seja de sequeiro, seja de gado. Ô Marcos, como que você observa, visualiza o futuro da cafeicultura aqui na nossa região? O cooperativismo, a gente fala bastante sobre sucessão. Como que você enxerga o que está por vir aí da cafeicultura? Cafeicultura é um crescimento contínuo. Desde há 20 anos atrás que eu estou no agronegócio, eu sempre observo que a cafeicultura tem os seus altos e baixos. E mesmo havendo esses intempéries climáticos, geadas, chuva de pedra, o produtor rural ele nunca desiste, Igor. O produtor rural ele está sempre acreditando que o agronegócio vale a pena, que a agricultura vale a pena investir. E esse cenário que nós estamos vivendo hoje é um cenário de ouro, praticamente nunca visto, né, no mercado de café, pensando em preço. Então o produtor rural está colhendo os frutos do que foi plantado há 10, 20, 30, 50 anos atrás. E essa sucessão familiar, hoje produtores rurais de 20 anos, começando ali com a sua família, com os seus filhos, estão lá na fazenda ajudando. Eu tenho amigos que compram tratorzinho para eles, para os filhos deles, eles estão rodando lá na lavoura brincando. E você vê que eles acreditam nessa sucessão familiar, jovens, adolescentes. Então, o futuro da cafeicultura brasileira é uma volta, não tem retorno mais no quesito de, não, a cafeicultura no Brasil não vai. A gente vê que o café é uma bebida mundial, é uma commodity, né? E está em pleno crescimento, até mercados hoje, europeu, asiático, está crescendo bastante a procura desse produto, né? Até os asiáticos ali que têm o costume de tomar o seu chazinho, já está trocando um pouco ali o chá por um cafezinho. Então é uma bebida nobre, é uma bebida que vale ouro, é uma bebida saudável, e o produtor rural que está envolvido nessa atividade, ele é apaixonado por isso, pelo que ele faz. E através dessa rentabilidade que ele procura, acreditando sempre que vai dar certo, ele nunca desiste. Pode vir intempéries climáticos, pode vir problemas, mas sempre plantando uma semente, fazendo o bem feito, o básico, com amor, ele sempre vai colher os seus frutos. E toda essa paixão aí pelo café, né, todo esse esforço aliado a uma boa assistência técnica faz do nosso café ser conhecido mundialmente, sendo uma referência, né, aqui onde a gente está, Carmo do Paranaíba, a nossa região, né, Rogério? Como que você enxerga também o futuro, os próximos passos da cafeicultura e quais que são os desafios que você acredita que essa cultura vai enfrentar nos próximos anos? Bom, assim, na minha trajetória de pouco mais de 30 anos, né, eu participei com as famílias produtoras. O café é uma cultura transformadora de vida, certo? O café dá bem-estar, gera bem-estar para as famílias,
gera renda, né? É uma cultura extremamente importante para os produtores que têm a condição de cultivá-la. A gente tem os desafios, né? O desafio mais importante que eu acho é climático, né? A gente tem que buscar nos adequar a essas transformações, né? E dentro de clima, né? A temperatura é o que mais me chama a atenção, né? Porque a temperatura ela muda todos os processos das plantas, das pragas, das doenças. E a gente não tem um controle sobre temperatura. Então a gente tem que buscar, né, a mitigar esses danos que a temperatura, né, cada vez mais altas e cada vez mais frequentes, mais altas, médias mais altas, impactam diretamente nas plantas. Então esse é o desafio. A gente tem que buscar cada vez mais variedades adaptadas, né, manejos que nos permitem fazer isso aí, participando de um workshop sobre nematóides na cultura do café, chama a atenção de uma praga que está sendo disseminada muito rapidamente na região como um todo, e é uma praga que não tem controle, é uma praga que tem manejo, mas é uma praga de difícil manejo. E o clima, a temperatura afeta diretamente também a virulência e a agressividade dessa praga. Então, diante de todos os desafios, né, da planta e do que a gente tem de pragas, de doenças, de nutrição adequada, acho que a gente tem que buscar essas soluções. As ferramentas vão aparecendo ao longo do tempo, né? A evolução é muito grande, né, de defensivos, de novas variedades. Não é tão... Para a gente chegar a uma nova variedade, a gente pode se levar até 40 anos, uma variedade confiável, então um processo mais lento. Mas a gente tem como, né, dentro do manejo, né, das práticas de irrigação, de um contexto todo que a gente tem como ferramentas, como possibilidades desde o planejamento de introduzir uma lavoura, a condução dela aí durante toda essa fase produtiva, os manejos de poda, tudo isso a gente consegue ajudar essa planta que esteja de maneira mais adequada para se expressar de melhor maneira o seu potencial produtivo, com um custo racional para os produtores, né? Porque, assim, a gente fala muito dentro da agronomia, o nosso negócio é da porteira para dentro, né, da fazenda. Porteira para fora é mercado. Mercado não tem muita lógica, nem muita explicação, né? Mas nós temos que fazer bem feito dentro da porteira. Com certeza. Ô Marcos, estamos chegando aqui na reta final desse episódio. Vou deixar o espaço aberto aí, caso você queira acrescentar alguma coisa que a gente conversou, todos os tópicos aí que a gente passou durante esse episódio. Com vontade. Mais uma vez, obrigado, Igor. Obrigado, Rogério, por estar aqui comigo. Obrigado a vocês, telespectadores, que tiraram o seu tempo para assistir esse podcast. Eu espero que, através do nosso bate-papo, possa ter contribuído alguma informação para você, tanto profissional quanto pessoal. Eu agradeço sempre a Deus, porque se eu estou aqui hoje é pela graça, pela misericórdia de Deus. Agradeço principalmente a minha esposa Priscila, minha filha Ana Júlia, meu filho Mateus, os meus pais, porque a família é a base de tudo. Estamos discutindo aqui assuntos técnicos pertinentes à cafeicultura, à agricultura, mas se não estivermos bem com a nossa família, bem espiritualmente, a gente não consegue nada, nós não somos nada. Então é a gratidão por tudo, por Deus, pela minha família, por eu estar aqui. Gratidão
a cooperativa Carpec por ter acreditado em meu potencial, acreditado em todos os colaboradores aqui, investido em todos os colaboradores, porque eu sou até, enfim, difícil de falar, né? Mas todos os colaboradores aqui trabalham com amor, trabalham com carinho, trabalham com paixão para levar o melhor para vocês cooperados, para você produtor que ainda não é cooperado, está aqui o convite aberto para que você seja um cooperado, pois eu tenho certeza que através do nosso profissionalismo nós vamos estar contribuindo junto com você com as suas altas produtividades. Muito obrigado. Isso aí, Marcos. No cooperativismo, todo mundo sai ganhando, né, Rogério? Espaço aberto para você também. Foi um prazer tê-lo aqui, conversar com você. Obrigado pelos ricos conhecimentos, né, que foram compartilhados aqui conosco. Fica à vontade para uma mensagem final também para quem está nos assistindo aí. Bom, primeiramente, então, agradeço a oportunidade, né, de falar um pouquinho, né, da minha trajetória, desses longos 30 anos, né? Espero que venham mais, né? Também agradeço a oportunidade, né, foi me dada a cooperativa, né, a cooperativa que me abriu as portas assim que eu me formei, né. E, como o Marquinhos falou, família é muito importante, né, a gente tem uma base dentro de casa que nos dá toda a força e inspiração para que a gente possa trabalhar da melhor maneira, com tranquilidade, com paz, com sabedoria. E ao produtor, né, que aproveitem, né, a gente tem um time de assistência técnica experiente, né, com tomadas de decisões racionais, sempre pensando na melhor maneira de solucionar problemas, levando aos melhores resultados, né, e sempre pensando no resultado final, que são produções com custos adequados a essas produções, né? E o time está preparado, né? Nós temos portfólio de produtos das melhores empresas do mundo, nós temos os melhores produtos, nós temos pessoas para ajudar, nós temos inovações que a gente está trazendo a campo, nós temos os melhores produtos, né? O melhor portfólio que a gente tem, e a gente tem ferramentas que possam ajudar você, produtor, a chegar nos resultados, né, que tanto desejam, que são bons resultados do ponto de vista financeiro, né, e produtivo. Aí. Contem com o time da Carpec. Bacana demais. Mais uma vez, muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Rogério. Especialmente obrigado a você, produtor, a você, cooperado, que nos acompanhou até aqui. O terceiro episódio do Vozes da Terra, o podcast da Carpec, vai ficando por aqui. Nos acompanhe, continue nos acompanhando em nossas redes sociais, pois em breve divulgaremos o quarto episódio, os convidados que estarão nesta quarta etapa do podcast Vozes da Terra. Um forte abraço e até mais.